Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre um padrão de projeto, né, chamado Observe, que eu utilizei em um projeto pessoal que eu estou desenvolvendo. E, bom, esse é um padrão de projeto bem interessante, né, bem utilizado, também chamado aqui de Event Subscribe ou Listener. E tem toda uma documentação aqui no Refactoring Guru, é bem interessante essa documentação. Hoje, mas nesse vídeo aqui eu quero explicar como é que eu utilizei esse padrão de projeto no problema que eu estou atuando atualmente, né? Que é um projeto para uma disciplina, onde eu estou desenvolvendo um simulador a eventos discretos de uma malha ferroviária. Então, antes de começar a explicar a parte técnica, eu quero primeiro explicar um pouco das regras de negócio que a gente tem nesse simulador. Que, bom, na simulação, uma das diversas coisas que acontecem bom, a gente tem um trem e esse trem precisa ser processado, seja iniciar um carregamento, finalizar um carregamento ou outros tipos de processamento que existem numa malha ferroviária. E aí, quando o trem chega em, por exemplo, um determinado terminal para carregar, esse terminal vai ter uma lista, né, um conjunto de unidades de processamento, que aqui eu vou estar chamando de slot, e essa unidade de processamento, ela pode ou não processar o trem a depender de algumas condições. Por exemplo, uma das condições que tem se você está lidando com um terminal aqui que tem, se eu estou querendo carregar o trem, eu preciso saber se nesse terminal, onde eu vou estar fazendo o carregamento, eu tenho estoque suficiente, né? Aqui eu estou representando por esses silos, né? Aqui, como se fosse um terminal aqui de grãos, com silos bem grandes aqui com a carga que eu estou querendo carregar no trem. E bom, existe uma regra de que, olha, o trem ele só pode carregar se a unidade estiver habilitada para isso, e a unidade só vai estar habilitada se tiver estoque. Eu poderia ter outras restrições, por exemplo, eu só posso carregar se eu não tiver fazendo uma manutenção, ou se eu não tiver, sei lá, em dia de processamento. Então, você tem uma série de restrições que podem ou não habilitar aqui essa unidade de processamento. No caso aqui, para o nosso exemplo, vamos primeiro focar só nessa questão do estoque. Então, se o estoque for insuficiente, então a regra é não inicie o carregamento. Ok? Mudar aqui o tipo de letra, só por questão estética aqui, por aquilo que a gente quer, eu prefiro essa letra aqui. Bom, então existe essa regra. Se o estoque for insuficiente, então não inicie o carregamento. Bom, a gente poderia discutir aqui, né, o que seria esse insuficiente, tem algumas sutilezas nessa frase, mas pense que simplesmente que, olha, eu tenho que, se o trem é de 6 mil toneladas, ou de 5 mil toneladas, eu preciso ter pelo menos 6 mil toneladas, 5 mil toneladas no estoque. Eu preciso ter a quantidade aqui em estoque suficiente para carregar o trem completo. Senão, eu não carrego o trem. Bom, então tenho esse cara aqui que é a unidade de processamento e esse cara aqui que é o estoque. Um dos princípios que a gente tem quando a gente trabalha com orientação a objetos, né, é que cada objeto, cada classe deve ter uma responsabilidade única. Uma implementação poderia ser colocar aqui na unidade de processamento, eu vou receber um trem e olhar para uma série de considerações. Se o estoque for maior do que tanto, processa. Se colocar toda a lógica de processamento aqui dentro do estoque, do slot. Ou também poderia aqui no próprio estoque falar, olha, se o estoque for maior do que o tamanho do trem, então faz isso e isso. Só que aí a unidade de processamento teria duas responsabilidades, né? Teria que ficar olhando para o estoque e olhar para aqui o trem. Se, por exemplo, tivesse alguma outra restrição, por exemplo, manutenção, a unidade teria que olhar para essa outra restrição, estaria sempre colocando um monte de coisa aqui para essa unidade de processamento olhar e gerenciar, que talvez gerenciar essa questão aqui no código comece a ser um pouco difícil. É, malha ferroviária, lidar com malha ferroviária, a gente vai lidar com uma série de restrições, uma série de detalhamentos que podem fazer com que o código cresça muito. E dar manutenção nesse tipo de coisa é bem complicado.
Então, qual que é o princípio que eu quero seguir? Eu quero que cada coisa faça uma coisa apenas e, e essa coisa, né, esse objeto, se relacione com outros objetos de forma a fazer sentido tudo no final das contas. Bom, aqui eu criei uma classe chamada restrição. Restrição de processamento. Aqui é uma classe abstrata, né? Não uma classe abstrata. Tem um tipo aqui de restrição que pode ser. Existem vários tipos de restrição. Poderia ter uma restrição só para estoque, uma restrição só para manutenção, uma restrição só para dia de funcionamento. Mas eu tenho uma coisa aqui que é a restrição. E o que a unidade de processamento fala? Se minhas restrições não são bloqueantes, né? Ou seja, se minhas restrições não estão no estado bloqueado, então processa. A única lógica que eu preciso ter aqui dentro do slot é se as restrições não estão bloqueadas, ou seja, não tem nenhuma restrição bloqueando meu processamento, então, o que eu vou fazer? Processe o trem. E aqui minha unidade de processamento vai ter uma lista de restrições, um conjunto de restrições. Uma das restrições que eu vou ter, por exemplo, é a restrição de carregamento. Restrição de carregamento, que é um tipo de restrição de processamento, só que ela vai estar olhando para o meu estoque. Observe essa frase, olhando para o estoque, porque o estoque, ele só é responsável por gerenciar a quantidade, né? Você tem 6 mil toneladas, 60 mil toneladas, 20 mil toneladas, ele vai ter métodos ali para receber e para expedir, mas a princípio eu não quero trazer no meu estoque essa lógica de controle de trem, porque olha, se o trem for menor, se o trem for maior, se para o trem eu tenho outras condições, se o estoque, se o processamento tivesse que olhar para a manutenção. Então, assim, não quero trazer a lógica de restrição aqui para o estoque. Só que essa restrição, ela tem que olhar para o estoque. Então, o estado no meu estoque influencia na minha restrição. E se eu tiver com estoque insuficiente, eu atualizo essa restrição de carregamento, que por sua vez, minha unidade de processamento vai olhar para a restrição e falar, olha, essa restrição aqui está bloqueada, então não posso processar. Bom, essa relação aqui entre o estoque, eu vou arredar esses desenhos aqui mais para baixo. Eu tenho aqui o estoque e a restrição de carregamento. Esse cara aqui é o que eu vou estar chamando de observador. Esse observador e o meu observado, né? Ou o meu sujeito a ser observado. Ou se você preferir uma outra nomenclatura, né? O cara que vai publicador de evento, sei lá. O cara que fala, olha, me atualizei, estou com uma informação atualizada. No caso aqui, vamos usar essa nomenclatura aqui de sujeito a ser observado, que é a nomenclatura que eu estou utilizando aqui no código. Então, tem um sujeito e o observador. O observador, ele precisa de ter um método de atualização, um update. E esse update do observador, ele é executado pelo sujeito. E quando que ele é executado? Quando o sujeito observado executar uma função de notificação, um notify. Então, o notify, o estoque fez alguma coisa e vai notificar seus observadores. Dentro do notify, eu vou chamar o observador e falar, olha, observador, atualiza aí. Aí, o observador atualiza, vai ter que update e vai acontecer. Essa notificação ela sempre tem que acontecer sempre no final de alguma ação. Então, no caso aqui do estoque, sempre que eu receber um estoque, eu quero notificar. Ou sempre que eu expedir determinado volume, eu quero notificar. Eu poderia ter um outro objeto que faz outras coisas, e sempre que eu faço essa outra coisa, esse comportamento diferente, eu quero cumprir no final dessa ação
essa ação de notificação. Quero notificar meus observadores. Bom, então observa aqui que a gente tem alguns requisitos, né? Eu quero o sujeito deve notificar seus observadores ao final de uma atividade e também o observador precisa, vou colocar aqui, o observador precisa implementar um método de atualização. Ok? Bom, observe aqui, ao final da atividade, eu poderia ter uma outra lógica de notificar no início. No caso aqui, para o problema que eu estou tratando, eu quero notificar no final. Bom, como é que eu estou implementando esse cara aqui, né? Como é que eu estou implementando essa lógica? Bom, aqui na minha implementação, eu tenho algumas classes e eu quero conversar com vocês sobre elas aqui separadamente. Vamos lá. Eu tenho aqui um objeto chamado Subject Notifier. É o notificador do sujeito. É o cara que é simplesmente responsável por receber os observadores e notificar, chamar o método de notificação. Aqui, o que o método de notificação vai fazer? Né? Para cada observador que ele receber, ele vai chamar o update. Simples assim. E o Notify at the End, ele vai ser um decorator, eu estou implementando aqui uma estratégia de decoração que eu vou receber uma funcionalidade, seja funcionalidade qualquer, ou seja receber estoque, despachar estoque, seja atualizar um estado, seja, não importa o que é. Eu quero executar essa funcionalidade e depois que executar essa funcionalidade, eu quero chamar o notificador, a notificação, esse método aqui de notificação. Então, sempre que eu executar a funcionalidade, eu quero chamar o notifier no final. Bom, esse notify at the end, ele precisa receber observers, né, que é uma lista de observadores que é da instância do sujeito, né? Cada sujeito tem seu respectivo observador. No caso aqui, se eu estivesse lidando com diversos terminais, diversos estoques, o estoque ele só notifica a restrição que ele tá olhando para esse estoque. Eu não quero notificar outros, né? Então, a lista de observadores é uma informação da instância. E se você já mexeu com o decorador, você sabe que assim, o decorador ele não pode receber informações da instância porque ele é construído antes da instância existir. Então, se eu usasse um decorador simples, né, simplesmente criar aqui um notify e receber o observador, tem um problema. Eu poderia utilizar ali como colocar os observadores como um atributo de classe, só que aí todos os observadores, sei lá, todos os estoques conheceriam todos os observadores. Então não é o tipo de problema, não é o tipo de coisa que eu quero. Então quero que cada sujeito notifique seus respectivos observadores. E no caso aqui, esse notify at the end garante que depois que eu executar uma funcionalidade qualquer, eu notifique no final. Beleza. Para eu ter esse notificador aqui, eu vou estar utilizando uma metaclass. Por quê? Porque eu quero fazer algumas decorações nos métodos do meu objeto. É que o abstract subject, eu vou usar isso aqui como classify de uma série de outras classes, né? Estoque, estado, etc. Mas uma coisa que eu quero é que quando eu criar a instância desse sujeito, ou seja, já tenho uma instância, eu crio então um notificador para acessar os observadores. Isso é um pouquinho complicado. Por isso que a forma que eu estou abordando aqui esse problema é utilizando essa metaclass para, depois que eu criar o meu objeto, seja ele qual for, né, qualquer sujeito, eu vou estar sobrescrevendo o método de construção desse sujeito para ele ter esse comportamento de decoração, de notificar no final. Ou, só explicando aqui rapidamente, antes disso aqui, eu tenho esse método aqui, toNotify, que vai marcar os métodos com esse carinha aqui, ó. Essa funcionalidade aqui que eu estou marcando, ela deve notificar utilizando esse decorador aqui, notify at the end, que é aquele método que eu mostrei anteriormente.
Então, esse cara aqui é uma função que eu vou utilizar aqui como um decorador para as classes. Depois vocês vão ver como é que eu estou utilizando isso aqui. Mas o importante é saber que toda classe que eu quero notificar no final, ela vai estar marcada aqui. Vai ter esse should notify com essa decoração aqui, com esse método de decoração. O que essa metaclass vai estar fazendo? Essa metaclass aqui tem um método new, né, que é utilizado aqui para a construção aqui da minha classe. Tenho aqui um novo inicializador, que é simplesmente eu estou pegando o Dunder Init original, né? Ou seja, estou no contexto da minha classe, eu estou pegando o método Dunder Init e criando esse novo construtor aqui, primeiramente executando o Dunder Init original, né? O original Dunder Init. Só que aí, dentro desse cara aqui, eu vou estar criando a minha classe, eu vou estar criando o meu notificador. E qual que é a ideia? Para cada atributo do meu objeto, né, do sujeito que eu estou construindo, eu vou obter esse método, e se for um método, e se esse método tiver a flag shouldNotify, que eu mostrei anteriormente, então ele vai fazer a decoração. Como é que a gente faz a decoração? A gente pega a função de decoração, que é o subject notify, é o notify at the end, e crio aqui um método decorado. Eu chamo a função de decoração, passando o parâmetro self.observer, que agora aqui dentro, quando esse cara aqui foi executado, eu já vou ter as informações da instância, então eu posso utilizar aqui o self.observer. Então, criei aqui o meu decorador com a informação que eu preciso e chamo aqui o método que eu estou querendo decorar, que é o meu método aqui, que pode ser o receive, dispatch, ou seja, qualquer método que eu estou querendo decorar. E aí, atribuo aqui, ó. Agora eu estou pegando aquele método e agora ele vai ser um método decorado. Você que é uma decoração indireta, né? O Python ele vai ter aquele arroba, né? Que você coloca a decoração. Só que aqui, como eu estou querendo acessar informações de instância, é um pouquinho mais complicado, né? Tem que fazer essa abordagem aqui. Bom, mas então, criar essa metaclass aqui. É uma metaclass que eu estou dando de type, tem uma série de questões aqui. E quando eu criar o meu sujeito abstrato, eu vou passar aqui, ó. Esse sujeito abstrato utiliza a metaclass subject meta decorator. Aí aqui tem um método aqui de adicionar observadores, tem uma série de coisas que a gente utiliza para aplicar o observer normal. Mas o que é interessante aqui? Que eu estou utilizando essa metaclass. Então, quando eu estiver trabalhando com o meu sujeito concreto, aquilo que eu estou querendo observar mesmo, tudo aquilo que tiver com marcador de toNotify, eu vou estar executando essa lógica aqui da metaclass, de colocar aquela decoração que é notificada no final. Então, não precisa. Como é que assim, se eu não usasse essa abordagem, eu teria que implementar essa notificação em cada objeto, mas como eu vou utilizar isso aqui em diversas partes do meu código, eu quero implementar isso só uma vez. Então, não seguir aquele padrão aquele princípio de não repetir assim mesmo, né? Então, aqui, eu vou utilizar essa metaclass, e nos objetos que herdarem esse abstract subject, vai ter essa lógica de colocar as decoração no final. Bom, vamos lá. Que objeto concreto que utiliza esse abstract subject? É o estoque. Nosso estoque a gente está querendo observar. O meu estoque aqui, ele tem esse objeto aqui de estoque interface, ele herda de abstract subject, porque eu posso ter diferentes tipos de estoque. Eu tenho um estoque próprio, um estoque terceiro, um estoque que eu realmente estou interessado no volume, eu preciso de utilizar um comportamento de originação, de recebimento de volume, ou poder ter um outro tipo de estoque que lida com, sei lá, com volumes que não são contínuos, né? Eu só trabalho com lotes, com inteiros, então, assim, o objeto estoque pode ser detalhado de diferentes formas. A gente está lidando aqui com o problema de ferrovia, de logística, né? Então, aqui eu defino aqui essa classe, essa interface, que é o estoque. E todo estoque precisa de ter um receive e um dispatch. Recebe produto, despacha produto. Recebe e despacha. E esses métodos eu vou estar decorando com esse toNotify. Eu estou falando que ó, o meu receive aqui, ele precisa notificar. E aí, como o abstract subject utiliza aquela metaclass, então eu estou falando, olha, toda vez que eu executar um receive, vou estar notificando.
Isso aqui é interessante porque, olha só, se eu tiver um outro sujeito que notifica, por exemplo, uma outra lógica que eu vou estar lidando aqui, só citando bem brevemente, é a lógica de máquina de estado. Sempre que um estado atualiza, eu posso atualizar uma outra máquina de estado, posso disparar uma outra transição que está observando aquele estado. Então, no caso aqui, só para falar brevemente, state. Aqui, ó, o estado, esse objeto de estado que também é um sujeito abstrato, ele herda de sujeito de abstract subject, ele também vai ter esse toNotify aqui, para o activate. Ou seja, eu estou usando um outro método que não tem nada a ver com recebimento, é um outro método completamente diferente. Mas eu estou cumprindo a funcionalidade de notificar todos os observadores daquele sujeito no final da execução dessa atividade. Então, aqui estou marcando aqui com esse decorator. E utilizando toda essa lógica ali de olhar para os observadores que está lá na metaclass. Então, aqui está implementado dessa forma. Então, assim, qualquer outra classe que eu queira implementar esse comportamento, é só chamar aqui o toNotify herdando de abstract subject. Bom, então vamos voltar para o estoque, que é aquele cara que a gente está focado aqui. Então, sempre que eu receber, eu vou notificar. No caso aqui, esse estoque interface, ele tem uma implementação aqui, uma classe concreta chamada onStock, é o estoque próprio. É um estoque que eu vou receber volumes ali como eu tenho uma capacidade que eu tenho que respeitar, então não posso receber mais do que a capacidade máxima, não posso expedir se o meu estoque já estiver zerado. Tem uma lógica aqui de promessas de atualização de eventos, uma série de coisas aqui. Mas o que eu quero mostrar? Aqui eu tenho o receive, e o receive chama o toNotify, tem essa decoração de toNotify. Ou seja, depois que eu atualizar depois que eu receber meu volume, atualizar o meu volume aqui, com o receive, eu também vou ter essa lógica aqui no dispatch, eu vou notificar meus observadores. No caso aqui, quem são os observadores? Voltando lá para o nosso desenho, a gente tem que lembrar que ó, o observador aqui do estoque é minha restrição de carregamento. A minha restrição de carregamento é esse objeto aqui, ó. Stock constraint. Ele é um observador abstrato. Lá não mostrei aqui no código, mas também tem a interface de um observador. E tem esse método update aqui. Aqui, ó, stock load constraint, que implementa aqui a restrição. Olha, eu só posso, se meu estoque for menor do que o tamanho de um trem, então eu bloqueio a minha restrição. Se for maior, então eu faço esse release, né? Essa lógica aqui de release e de block vem dessa ideia aqui, sistema de controle de processo. Eu tenho o slot de processamento, ele ou está ocioso ou ele está ocupado, mas para ele vir aqui para ocupado, ou vou estar ready, ou vou estar processing, ou vou estar blocked, né? Se o nó... Vou até trocar aqui que eu esqueci de atualizar. Não, depois eu mexo aqui. Lá na implementação, quando eu mostrar o teste, vocês vão ver que esse ready aqui na verdade está chamando de busy, né? Ou seja, está ocupado, sim. Usando o mesmo nomenclatura aqui. Idle, na verdade, né? Ele está ocioso ou ele está bloqueado. Se ele está ocioso e o estoque estiver abaixo, então ele deve ser movido para bloqueado. Essa restrição aqui que vai falar ó, se eu estou bloqueado ou não. Eu só posso começar a processar se estiver bloqueado. Se não estiver bloqueado. Então, tenho esse objeto aqui, que é o Process Constraint System, e vai estar olhando para o meu estoque, e sempre que o estoque estiver abaixo, né, seguindo essa lógica aqui que eu mostrei para vocês, quando o estoque estiver abaixo, eu bloqueio. Quando o estoque está acima, eu faço release. Libera o nó para começar o processamento, e aí o trem pode começar o processamento em si. Beleza? Então, esse Stock Load Constraint vai olhar para o meu onStock, e o onStock está sendo observado pelo Stock Load Constraint. Bom, vamos ver isso aqui, como é que funciona, né, na prática. Tem um arquivo aqui que eu estou utilizando para testar. Isso aqui não é um teste unitário, é só para a gente mostrar o comportamento aqui no debug. Mas o que é importante mostrar aqui? Vou tirar esse breakpoint.
Executar, stop and rerun. Já estava executando antes. Beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui o meu estoque, que está com um volume de apenas 5 toneladas, ou seja, ele está com 0,01% da sua capacidade total. Eu criei esse estoque aqui com uma capacidade de 60 mil. Então, aqui 5 representa aproximadamente 0,01. 5 toneladas. E eu tenho um trem que ele tem uma capacidade de 6 mil toneladas. Ou seja, eu só posso carregar se no meu estoque eu tiver pelo menos 6 mil toneladas. Se tiver com 5 mil toneladas, não carrega. Se tiver com 5 toneladas, não carrega. Se tiver com 6 mil toneladas, aí pode carregar. Então aqui esse trem é o trem zero, tem essa capacidade, ele está na fila para entrar no processamento e ele está vazio, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar executar o processamento do nó. O que esse processamento do nó vai fazer? Ele vai olhar para os trens que estão na fila e vai tentar processar eles, se não tiver nenhuma restrição ali acontecendo. Então eu executei aqui o processamento e ele vai tentar processar, mas o método que realmente atualiza o estado do trem é esse start load. Esse cara que vai falar, olha, se eu tiver num slot de processamento, eu posso começar a processar. Só que lembra que o estoque está insuficiente, ó, só tem 5. O cara que implementa essa restrição aqui, ó, esse constraint, stock load constraint, está blocked. Ou seja, o slot de processamento está bloqueado, então ele não pode carregar. Então o trem não pode nem se colocar lá na unidade de processamento. Então, se eu tentar dar esse start load aqui, vai levantar uma exceção. A exceção é essa aqui, ó, o trem não está no slot. Ele não começou a carregar. Porque, como eu falei, a restrição está falando que está blocked. E o estoque aqui está baixo. Bom, o que a simulação permite fazer? Se eu der um passo aqui 10 dias para o futuro, né? Dar esse jump aqui no clock. Esse clock é um objeto de relógio, informação da hora atual. Estou aqui no dia 1º de abril. Se eu pular 10 dias no futuro e tentar executar o processamento do nó de novo, olha, 10 dias no futuro eu já vou ter recebido o volume que eu preciso, né? Aqui, ó, o volume do estoque está em 60 mil toneladas. Já estou 100%. Se eu tenho 60 mil toneladas, eu não posso carregar o trem. Então, eu vou fazer aqui o start load. Aí eu vou pular mais uma vez no futuro, atualizar aqui, etc. Tem uma série de coisas que a gente está fazendo. Mas beleza, ó. Eu processei o trem. Fiz aqui todo esse processo de start load, pulei para frente, processei. Aqui foi só um teste aqui, pegando no meio da simulação, mas para o nosso caso aqui não é tão relevante. Finalizei o carregamento e comecei a manobrar aquele trem para despachar. Olha só o que vai acontecer. Então, o trem agora, que estava ali vazio, agora está carregado. O estado dele está loaded. E está na fila de saída. E o estoque aqui também está atualizado, está 59 mil toneladas. Que eu fiz o processo de carregamento, descarregamento, o Node Process aqui está cuidando de tudo isso. Aqui o constraint está busy, porque a confusão aqui do nome deveria estar idle, né? Deveria estar ocioso. Aqui, um detalhe aqui de todos chamando o estado errado. O importante aqui é que não está blocked. Então, aqui agora, a nossa restrição aqui foi liberada, meu trem está carregado, e eu posso finalizar aqui o processo. Mais uma vez, por que a gente está utilizando essa lógica, né? Porque toda a lógica de iniciar um processamento ou não está nessa restrição de processo. E eu posso ter diferentes de restrição de processo. Tem uma restrição que olha para estoque, tem uma restrição que olha para manutenção, tem uma restrição que olha para qualquer coisa. Sei lá, para a umidade do ar. Se a umidade estiver muito alta e o produto for açúcar, o açúcar derrete e aí não pode começar a carregar. Sei lá, pode ter esse tipo de restrição. Então, o cara que é responsável por falar se está bloqueado ou não é essa classe de estoque constraint. O meu estoque só é responsável por receber e despachar produto. E utilizando essa estratégia de observador, eu consigo que essa classe aqui olhe lá para o meu estoque e veja, olha, está atualizado ou não? Está atualizado ou não? O meu estoque sempre vai notificar quando tiver uma mudança de estado. E a restrição aqui vai fazer uma movimentação de blockade para ready, de ready para processing, a depender de como é que é aquilo que ele está observando se comportar. Então, a gente conseguiu separar bem as responsabilidades, né?
E, como eu havia falado, essa ideia de pegar esse comportamento de observador e sujeito e abstrair ele, né, nesses observadores e sujeitos aqui abstratos, né, abstract subject, e o abstract observer, permite com que eu estenda esse comportamento de notificar no final para qualquer tipo de observador, qualquer tipo de sujeito que eu estou interessado. Então, eu não preciso implementar esse notify em cada instância ali específica. Eu estou concentrando essa lógica ali num sujeito abstrato e tudo aquilo que for um sujeito abstrato vai ter esse comportamento de notificar no final, se tiver com o método de toNotify, com aquela marcação, né, que é decorador aqui no nome do método. Beleza? Bom, esse foi um exercício, né, uma estratégia de implementação que eu achei interessante para o problema que eu estou lidando aqui. Como eu falei, é interessante utilizar esses projetos, porque o problema de ferrovia ele pode ficar cada vez mais complexo, eu posso ter restrições de tipos muito distintos entre si, mas no final o que importa é se eu posso ou não posso começar a processar um trem, se eu posso ou não posso carregar, se eu posso ou não posso liberar ele para o próximo nó. Então a gente consegue ter, com essas estratégias, segregar responsabilidades, ter um código mais fácil de dar manutenção, porque você está preocupado com aquilo ali em específico, e tá aqui, seria o princípio, né, de, poxa, se eu quiser alguma coisa mais específica, eu estendo essa classe, eu utilizo a herança aqui para trazer a informação que eu quero, a estratégia que eu quero. Então, assim, foi uma estratégia bem interessante. E aqui no contexto, a nível de simulação, né, do nosso teste, eu estou lidando aqui com funções de mais alto nível, né? O trem chega, o trem recebe, o nó processa, o trem começa a carregar, tentou carregar, não funciona, então pula para o futuro, tenta processar de novo, começa o carregamento, etc, etc. A função de simulação está mais preocupada com essas funções de alto nível, né? E todos os comportamentos a nível de detalhe, né, que eu tenho que aplicar alguma lógica, algum processamento ali, algumas regras, algumas seções ali mais específicas, estão encapsuladas dentro de cada objeto. Bom, espero que tenha sido útil para vocês em algum projeto aí que vocês queiram utilizar essa estratégia. Fique à vontade, qualquer coisa aí, estamos disponíveis para trocar ideia aí. Beleza? Boa tarde.